Ouvir uma palavra de Deus. Hoje não é uma palavra profética. Hoje é uma palavra de despertamento. E sempre quando eu estou aqui nesse altar, eu sempre menciono essa palavra. Cantamos o que nós vamos ler agora. Mas nós fazemos isso porque nós entendemos da parte de Deus que nós somos uma igreja que está preparando a noiva, que sou eu e você, para o noivo que é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, queridos, que a igreja do Senhor é a noiva. A palavra do Senhor diz que vai acontecer um evento chamado de bodas do Cordeiro. As bodas, quando nós falamos de bodas, isso fala de festa de casamento. Quantos aqui já foram para uma festa de casamento? Todo mundo, né? Glória a Deus. Você sabia que nós vamos casar? Não sabia? Pois a volta de Jesus fala sobre um casamento, aonde o noivo Jesus vai se encontrar com a igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu sei que vocês acabaram de assistir uma peça bem forte, né? Então acho que tem coisas que estão sendo construídas e até fica difícil de pregar depois disso. Mas agora eu vou piorar um pouco, porque eu vou falar sobre os sinais do fim. Queridos, hoje pode ser um culto totalmente diferente daquele que um dia você já esteve aqui. Talvez você saia dessa igreja sem a sua bênção. A bênção que na maioria das vezes você busca. Talvez você saia daqui sem aquela palavra profética, aquela imposição de mãos. Talvez você saia daqui sem aquilo que você programou em receber. Mas hoje você vai ouvir a palavra de Deus. E como pastor e como ministro, queridos, eu não posso jamais ver tudo o que está acontecendo durante esses 4 anos e 9 meses como pastor dessa igreja. Em vários momentos a gente sempre tem umas paradas nessas ministrações. Uma hora ou outra a gente está falando aqui sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento, sobre o princípio das dores. Mas hoje nós vamos falar sobre os sinais do fim. Quantos aqui sentem que nós já estamos vivendo o princípio das dores? Mas algo que eu quero deixar muito claro aqui para você, queridos, é que jamais eu vou subir nesse altar, ou alguém tem o poder ou o direito de dizer o dia que Jesus voltará. A Bíblia diz que nem anjos, nem o próprio Jesus, ninguém sabe o dia, a hora que Jesus vem. A Bíblia diz que somente o Pai, o Deus, o nosso Abba Pai que nós cantamos nessa noite, Ele é o único que sabe o dia e a hora. E o que cabe a nós como igreja, como noiva, e o que cabe ao Espírito Santo de Deus é juntos em uma só declaração, dizendo: o Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: essa tem que ser a nossa canção. Olhe para quem está do seu lado e diga: essa tem que ser a nossa oração. Todos os dias, queridos, nós como igreja, como noiva, nós precisamos almejar, desejar a volta de Jesus. Não por medo, não por insegurança, não por medo de ir para o inferno, não por medo de enfrentar caos e tragédias, mas porque você ama o Senhor acima de todas as coisas. E quem ama Jesus não vê a hora de estar pregado no cangote dele. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ei, Ele está preparando a nossa morada. E o que eu vou ministrar nessa noite não é para você
tremer as pernas, não é para você ficar com medo, não é para você ficar, meu Deus, e agora o mundo vai acabar. Ei, que negócio que o mundo vai acabar, minha gente? Jesus vai voltar para nos buscar. E é sobre isso que nós precisamos emplacar na nossa mente, no nosso coração, essa convicção, porque Ele nos amou primeiro e por causa disso nós teremos acesso à eternidade. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós vamos iniciar esse texto a partir do versículo 3, aonde você está vendo aí os sinais do fim, aonde você está lendo aí no título da sua Bíblia, sinais para antes do fim, aonde nós vamos falar do princípio das dores. E quando a gente fala de princípio, nós estamos falando que é o início, é o começo das dores. E quando eu falo de dor, querido, não é uma dor de dente, não é uma dor de uma unha encravada, são dores. Sabe o que é que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul? Dores. Faz parte do plano eterno de Deus. Mas não é sobre o que nós vamos passar, é sobre como nós vamos passar. Porque Deus, Ele não está buscando uma noiva adúltera, mas Ele está à procura de uma noiva comprometida. Sabe, queridos, e nós precisamos ser comprometidos com a palavra. Nós precisamos ser comprometidos com esse evangelho, porque Jesus não vem buscar uma noiva qualquer, a desleixada, a irresponsável. Ele vem buscar a noiva, a igreja, que durante todos esses dias e anos que virão, de preparação para o arrebatamento, aonde o noivo, ele vai vir buscar a noiva, num piscar de olhos. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane. Queridos, essa foi a primeira resposta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava ali assentado no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos se achegaram e perguntaram: Senhor, quando irão acontecer essas coisas? Quais são os sinais para que nós ficamos atentos, para que prestamos atenção de quando tudo isso vai acontecer? E aí Jesus respondeu, ele disse na lata, ele disse: olha, tenham cuidado de que ninguém os engane. A palavra do Senhor continua dizendo no versículo 5: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sabe, queridos, essa palavra que está sendo dita por Jesus Cristo, Ele não está falando para gentios, Ele não está falando para os ímpios, Ele está falando para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus aqui? Ei, essa palavra é para mim e para você. Jesus está nos alertando, porque nos sinais do fim haverão muitos falsos profetas, que irão se levantar, irão e tentarão nos enganar, pregarão mentiras. E aí, queridos, nós vamos caindo. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o homem perece. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: talvez tem atitudes suas, princípios ensinados pelos seus pais, que você precise mudar, porque não estão alinhados com a palavra de Deus.
muitos serão enganados. Alguns da igreja serão enganados. Os superficiais, aqueles que esperam domingo chegar para ouvir alguém pregar. Aqueles que vão no YouTube e procura qualquer pastor de Pix. Hoje eu estava vendo pastores que estavam vendendo Pix para comprar casa no céu. A live estava bombando, milhares de pessoas na live. Minha gente, eu olhei assim, eu digo, meu Deus, 2 palhaços, e essas pessoas não estão entendendo. Queridos, tem pessoas que estão comprando milagres. Pague tanto que você vai ser curado. E muitos estão sendo enganados. Sabe, igreja, isso não acontece aqui, você sabe disso, você que frequenta essa igreja. Mas provavelmente, talvez você seja enganado por algum que está aí pregando uma hipergraça, de que você pode viver com esse pecadinho de estimação, que talvez você possa permanecer vivendo essa vida de que você conhece a palavra, você levanta mãos santas ao Senhor, mas você vive uma vida de pecados, aonde você às vezes não tem mais nem vergonha, não tem nem pudor, nem temor. Você não está nem aí para que os outros vão ver, vão pensar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é sobre os outros que vem, é sobre um Deus que a palavra do Senhor diz que os seus olhos estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Muitos serão enganados. Pastor, e o que eu faço para não ser enganado? Se você sabe ler, leia a Bíblia que você ganhou, que você comprou. Eu costumo ver quem lê Bíblia. Sabe como é que eu sei as pessoas que lerem Bíblia? Eu vou contar meu segredo, vou revelar. Quando a Bíblia não é nova, tá? Por exemplo, essa Bíblia aqui, ela é nova, né? Mas ela já tem alguns risquinhos aqui de manuseios. Eu olho para essa partezinha aqui da sua Bíblia, ó. Isso me fala que você manuseia a sua Bíblia. O grude da nossa mão. Tem gente que lê a Bíblia no banheiro. Eu não vou nem falar o que acontece. Tem gente que medita de dia e de noite, né? Tem gente que estuda, que ama a palavra. Queridos, você pode dizer, pastor, mas eu não entendo, é complicado. Meu povo, entenda, você está numa igreja onde tem várias pessoas aqui que podem te ajudar a te fazer ser entendedor da palavra para não ser enganado. Mas na maioria das vezes as pessoas me procuram para contar problema. Dificilmente pessoas me procuram nos 4 anos e 9 meses para dizer, pastor, me explique o que é que essa palavra está dizendo. Porque nós vivemos num meio aonde nós vamos, queridos, ali se enchendo dos problemas, vivendo para si, e a gente acaba esquecendo o que nós deveríamos estar apegados, porque os sinais do fim estão acontecendo. E deixa eu te dizer uma coisa, não é para você ficar com medo, não é para te assustar. Talvez você nem venha mais nessa igreja, mas não estou nem aí, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul poderia ter sido aqui no Ceará, no Juazeiro. Poderia ter destruído a tua casa. Eu entro todo dia na minha casa agradecendo a Deus. Todas as vezes quando começa uma chuva, ontem mesmo, eu já estava tão tenso no carro, Senhor, em nome de Jesus, não aumenta essa chuva, Senhor. E meu carro passando por um negócio, e eu digo, meu Deus, será que é enchente, meu Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor. Guarda meu coração, Senhor, em nome de Jesus, né? Eu não sei você, mas eu estou assim. Ei, queridos, vão-se os bens materiais, mas a nossa fidelidade com o Senhor precisa permanecer.
Será que se você passar por um caos desse, por uma tragédia dessa, você ainda vai ter prazer em adorar o Senhor em espírito e em verdade? Será que ainda você vai levantar mãos para agradecer ao Senhor? Porque é sobre isso, e Deus está querendo uma noiva aprovada, que vai passar sim por sofrimentos. Jesus não nos deixou isentos de sofrimentos. Porque nós somos crentes, então a gente não passa. Se eu te dizer, teve um monte de igreja lá no Rio Grande do Sul dos crentes que foi inundada, mas o povo estava lá, ó. Então louve, simplesmente louve, né? Adorando Jesus em todo o tempo, na alegria, na tristeza, na bonança, Ele ainda continuou sendo o mesmo Deus. E se acontecer com você, e se você perder tudo, será que sua fé está firmada para continuar acreditando nesse Deus? Porque nos sinais do fim, no princípio das dores, é só o começo, queridos. E ao passar do tempo vai piorar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que permanecerão firmes subirão com o Senhor. A palavra do Senhor diz no versículo 6 de Mateus 24: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra. Ei, alguém está ouvindo isso na televisão? Guerras, rumores de guerras? Não, só esse povo aqui que está ouvindo. Vocês estão aonde, minha gente? Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas acham tão distante isso. Tem gente que acha que o Brasil não está no mapa mundi. Mas você sabia que talvez o Brasil, por algum posicionamento errado dentro de uma geopolítica, nós podemos também ser acometidos? Você sabia que pode acontecer uma terceira guerra mundial? Quem passou lá pelo tiro de guerra, levante sua mão. Vixe, só o Senhor, misericórdia. Pastor ali também. Francisco também. Agora estão se revelando, porque estão com medo. Porque se tiver uma terceira guerra mundial, né? Aí os cabos vão ser chamados para dar a sua vida. Queridos, eu preciso te falar que isso não é uma história de carochinha, isso é real. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós precisamos estar firmados na palavra. A palavra do Senhor diz assim: olha, vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é noiva, você é filho, você não pode ter medo do que está acontecendo. Isso foi uma palavra de Jesus. Ele disse: não tenha medo dos sinais do fim. Sabe o que é que nós temos que fazer? Maranata, ora vem Jesus. Você tem que olhar para o seu irmão e dizer assim: meu irmão, Jesus está voltando, se alegra. No versículo 7 a palavra diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tem terremoto agora recente. Eu queria que Deus chacoalhasse essa igreja para me ver o povo tudo correndo. Eu pensei numa coisa, num efeito especial, mas eu vou deixar para depois, quando eu falar da grande tribulação. Mas queridos, você já imaginou isso acontecendo aqui no Brasil? Não, mas o Brasil é tropical, não tem terremoto. Mas se Deus mandar, tem. As placas tectônicas vão bater, a gente vai se agitar, queridos, e a palavra se cumpre. Mas por que tanto sofrimento? Por que tanta coisa? Há um propósito de Deus. Mas não tenha medo, porque nós seremos salvos. A palavra do Senhor diz: tudo isso será o princípio das dores. Então Ele os entregarão para serem perseguidos. Quem? Eu? Sim, nós vamos ser perseguidos.
Olha para quem está ao teu lado assim, não vamos ser perseguidos. Eu já sou perseguido faz tempo, minha sogra me perseguindo. Não, minha sogra não, minha gente, estou só dando um exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo como se fosse você falando. Ah, não, mas eu sou perseguido pela minha inimiga, né? Sou perseguido pelo meu pastor, sou perseguido pela minha mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é sobre essa perseguição, mas, queridos, nós vamos ser odiados por causa do nome dele. E nós já somos odiados. Nós já somos odiados porque nós servimos a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele está virando apenas uma bandeira, porque hoje tudo é bandeira, né? Está virando uma bandeira. Os princípios bíblicos de família e tantas outras coisas não estão sendo mais respeitados. E tem gente ainda que apoia essas pessoas. Queridos, vai chegar um tempo aonde nós precisamos definir do lado que nós vamos estar. Se é do lado da palavra ou se é do lado do mundo. Ah, mas eu leio a palavra, eu prego a palavra, eu sirvo a palavra, mas você vive o que ela diz? Porque é sobre isso, não é sobre uma reunião, um aglomerado de pessoas. É sobre colocar em prática o que a palavra diz. E ele diz o seguinte: olha, serão condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Você está disposto para ser odiado por causa do nome de Jesus? Porque é sobre isso. Você quer ser crente? Tem gente que quer ser crente porque é a última opção, porque tu já foi ali, já foi acolá, já foi na... Você já foi para todo lugar. Aí você viu que não estava dando certo. Assim, eu vou para aquela igreja ali, disse que o negócio é bom lá, né? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez isso aqui acabe e a gente tenha que se esconder em cavernas para adorar Jesus. E já existe igrejas como eu e você adorando em cavernas, porque os governantes proíbem de ler a palavra do Senhor. Já existem nações que a Bíblia está sendo tirada das bibliotecas. Brasil. Eu estou falando a verdade. Não estou mentindo. Já existem nações onde os professores estão sendo obrigados a falar mentiras sobre família. Tudo amor, tudo pode, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. É o que ele diz, não é o que os homens dizem. Ou você é ou você não é, queridos. Saia de cima do muro. Porque aqueles que estão em cima do muro, porque não querem ser ofendidos, não querem ser feridos, não querem ser odiados, não querem ser vistos, é aquele povo político. Você já viu político? Político tem uma hora que é bom aqui, tem bom ali. Tem pessoas que são políticas, que tá de boa com todo mundo, até com o inimigo, tá rindo com o inimigo, aceitando, concordando. Pessoas, quando eu falo políticos, eu não estou falando aqui de vereadores, não estou falando disso, eu falo de pessoas políticas. Isso é uma forma que nós falamos de pessoas que quer estar bem dos dois lados. São políticos. Nós precisamos sair de cima do muro. A palavra do Senhor diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água doce ou água salgada. E você é de qual lado? Eu sou do lado da palavra de Deus. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz também que quem for morno, ou é quente ou é frio, porque morno ele vomita. Está chegando um tempo que a palavra do Senhor diz: aquele que é sujo, suje-se mais, e aquele que é limpo, limpe-se mais.
é um tempo de comprometimento. Eu preciso me comprometer com Cristo e com a sua palavra. A palavra do Senhor diz no versículo 10: naquele tempo, está falando sobre os nossos dias atuais, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. Pode ser que o que eu estou falando agora, o seu coração deve estar com ódio de mim. Pode ficar. Eu já estou acostumado, são 4 anos e 9 meses sendo amado e odiado, sendo amado e odiado, sendo amado e odiado. É um abraço e uma facada, é um abraço e uma facada. Deixa eu dizer uma coisa para você, mas não é sobre isso, é sobre um ódio maior, por causa do nosso posicionamento bíblico. Mas a gente fica ali envolvidos com as coisinhas dessa terra, né? Queridos, é bem mais sério. A palavra do Senhor diz no versículo 11: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu posso falar isso com precisão. Vamos falar do Brasil, vamos falar da gente. Enquanto o povo estava morrendo no Rio Grande do Sul, tinha brasileiros celebrando no Rio de Janeiro. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente já vê isso, queridos. Tem gente que não assiste a TV porque não quer sentir. Queridos, nós nascemos para sentir a dor do outro. Não tem como eu ser cristão e não sentir, me compadecer da dor do outro. Eu não estou pedindo para você ficar um pesar, enlutado. Não, não é isso. Mas, queridos, nós precisamos nos envolver com essas causas. Nós somos conhecedores da palavra. A palavra do Senhor diz no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ei, você precisa perseverar. De um lado do outro, vai vir porrada de um lado do outro. Pá, pá, e aí, ou vai ou racha. É do Senhor, não é? Queridos, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então verá o fim. Nós estamos aqui lendo no versículo 14, um dos maiores sinais do fim, da volta, da segunda volta de Jesus. É quando o evangelho for pregado a toda criatura. Porque todos, muçulmanos, islâmicos, japoneses, coreanos, todas as nações precisam saber que existe um só mediador entre Deus e a terra: Jesus Cristo. A palavra está sendo pregada em tempo e fora de tempo. Você já pensou a sua família não herdar o reino dos céus? Olhe para quem está do seu lado e diga: o tempo é esse de pregar. Queridos, não deixe para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Talvez você tenha acesso à salvação, mas um familiar seu não, porque você preferiu ficar calado. Não, porque meu pai, eu passei muitos anos da minha vida sem ser compreendido pelo meu pai, 16 anos sem ser comprometido, porque eu creio na palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu continuei firme, perseverante. Hoje eu sou aceito, porque Ele aceitou Jesus. Sabe, queridos, versículo 15: assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Lá no capítulo 9, Daniel fala sobre o anticristo. E esse anticristo, eu não vou me detalhar sobre ele, porque isso é estudo da escola de fundamentos, senão a gente vai ter que falar mais sobre esse anticristo. Um líder que ainda não foi revelado.
mas ele irá enganar a muitos em um período chamado de grande tribulação. Serão 7 anos de governo, aonde 3 anos e meio será o de falsa paz, aonde tudo vai ser bom, tudo vai estar dando certo, o cara é maravilhoso, as pessoas vão abandonar a Cristo e vão seguir o anticristo. 3 anos e meio de falsa paz, mas virão os 3 anos e meio restantes de grande perseguição, de grande tribulação. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você for perseverante até o fim, talvez você não passe pelos 3 anos e meio de grande tribulação, porque você foi arrebatado. Eu posso ouvir um aleluia? Ah, você quer ficar, querido? Depois fique, porque eu vou subindo bonito, oh glória. Aí pode ficar, não tô nem grito, nem chame meu nome, que eu não estou mais nem aqui. Te vira, o tempo de pregar é agora. O tempo de se ajustar é agora. Haverá um tempo que não haverá mais tempo para se arrepender. A palavra do Senhor diz no versículo 15: assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, porque ele vai se assentar no trono do templo. Isso são sinais. Quem está na escola de fundamentos vai aprender sobre isso. Quem ler, entenda. A palavra do Senhor diz no versículo 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. E aí eu me lembrei do Rio Grande do Sul, né? Não dizendo que o que está acontecendo agora é a volta de Jesus, tá, queridos? Porque o que está acontecendo agora é o princípio das dores. Mas eu imaginei o povo em cima dos telhados da casa, sem poder descer, porque se descer morre. Continua: quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Eu não sei se você viu uma mulher parindo em cima do telhado no Rio Grande do Sul. Não sei se alguém viu aqui isso. Mas mulheres pariram durante esse período, sem assistências médicas, por causa do medo, por causa da dor. Versículo 20: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Oh, a misericórdia do Senhor abreviando. Queridos, olha para quem está do seu lado e diga: não queira passar pela grande tribulação. Queira antes disso subir com o noivo. E ainda dá tempo de você se aprumar. Olhe para quem está do seu lado e se aprume. Se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque vai acontecer isso, queridos. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais. Queridos, vão ser tamanho grande sinal que as pessoas vão dizer: é Cristo. É Cristo porque Ele está curando. É Cristo porque Ele está ressuscitando. São grandes sinais, maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Eu e você poderemos ser enganados. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quem avisa, amigo é. Era para não ter botado esse tema, não era, Carol? Quem avisa, amigo é. Vejam, Jesus está dizendo: eu os avisei antecipadamente. Sabe, queridos, eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1.
2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro. Minha gente, vocês conhecem alguém assim? Que o Deus dele é o dinheiro. Amantes de si mesmo significa pessoas que vivem só para si, para suas próprias ascensões, para suas próprias promoções. Gente que só vive aqui na terra e acha que não tem uma pátria maior. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, que você não pode ser uma pessoa próspera, mas eu estou dizendo que, queridos, tem pessoas que vivem focados apenas nisso, apegados ao dinheiro. A palavra do Senhor diz: arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos seus pais. Olha aí, mamãe, para o filho que está do seu lado. Se for teu filho, olha para ele e diz assim: não me desobedeça. Pode olhar para mim, mãe. Entenda: ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis. Sabe o que são pessoas irreconciliáveis? Pessoas que vivem suas vidas com raiz de amargura. Vocês não viram essa peça aqui, esse teatro acontecer? Quantas pessoas carregando relacionamentos quebrados, alianças quebradas, porque não conseguem ofertar ofensas, não consegue se reconciliar, não consegue perdoar, e você diz: pastor, mas o Senhor não sabe a dor que Ele me causou. Queridos, mas aqueles que são irreconciliáveis não subirão com o noivo. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Olha o que é que a palavra do Senhor diz: afaste-se destes também. Olha para quem está do seu lado e diga assim: hoje a palavra do Senhor está mandando você se afastar desses tipos de pessoa. Aí tu olha para a pessoa e diz: vixe, pô, tchau. Né? Tem gente que não está nem rindo, né? Tudo bem, eu sei que está doendo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: afaste dessas pessoas. Queridos, nós estamos entrando num tempo, em um período, aonde nós precisamos saber quem nós vamos trazer para a mesa. Sim, nós somos falhos, nós somos pecadores, uma hora ou outra a gente vai falhar um com o outro. Mas eu falho, mas eu peço perdão, eu me arrependo, eu me reconcilio. Isso sim é ser cristão. Porque na nossa convivência vai ter momento que a gente vai querer puxar o cabelo, vai ter momento que a gente dá um murro, né? Na cara. Esses dias me deu vontade de dar uma giraia. Glória a Deus que eu não sei de artes marciais. Rogério viajou para Fortaleza, né? Não tá aqui. Rogério é lutador de MMA, congrega com a gente. Oh. Ah, Rafael é faixa preta no jiu-jitsu, no karatê. Vem cá. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem dia que a gente dá vontade, né? Mas aí vem o Espírito Santo que habita em nós assim: você vai ter que perdoar. É tão chato quando ele faz isso. Eu fico com ódio. Aquele ódiozinho, né? Que a gente fica assim: lá vai eu de novo. Tá bom, te perdoo, né? Queridos, nós precisamos ser reconciliadores. É difícil, eu sei, eu também passo por isso. Você acha que eu não passo por isso, queridos? E quando é gente que a gente ama,
E quando é gente que a gente tem um carinho, que a gente tem, sabe, queridos, mas isso é natural. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. O ferro com o ferro se afia. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E para nós que somos cristãos, que aprendemos da palavra de Deus, cabe a nós a perdoar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: meu Deus, eu tenho que te perdoar 70 vezes 7. É eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Ó, deixa eu dizer, faz o cálculo aí, dá quanto? 400 e quanto? 490, né? Vocês estão certo disso, né? Cadê? Paula está aqui que fez matemática. Está certo, Paula. Por dia. Aí tem mulher que vai dizer: meu, pronto, agora eu estou destruída, acabada, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos, é a palavra de Deus. Nós somos aperfeiçoados. Mas a palavra também do Senhor diz que tem pessoas que não querem ser transformadas, não querem ser mudadas, pessoas que não têm caráter. Sabe, queridos, eu amo quando alguém reconhece o seu erro. A palavra do Senhor conta uma história de 2 filhos. E o pai diz assim: olha, eu quero que vocês vão para a vinha trabalhar. Um filho diz: sim, eu vou. O outro diz: não, eu não vou. Mas a Bíblia diz que aquele que disse que não ia, se arrepende e vai. E o que diz que ia, não vai. Aí a Bíblia diz assim: qual destes agradaram o coração do pai? Aquele que disse que não ia, mas foi. Porque Deus está mais preocupado e mais achegado daqueles que erram, mas se arrepende e faz o que Deus pediu para fazer. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você agrada mais o coração de Deus quando você se arrepende. Quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão. Nós não somos perfeitos, uma hora ou outra a gente vai falhar, uma hora ou outra a carne vai gritar. Essa carne adâmica, ela não sai, queridos. Você pode tomar um monte de gola aqui, ó, da Santa Ceia, mas não sai. Essa abençoada, ela só vai ser glorificada na eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, ela sempre vai pedir para eu e você realizar as obras da carne. Coloca para mim aí, Carol. Estes são os que introduzem pelas casas e seduzem as mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, quais se deixam levar por toda espécie de desejo. E aí a palavra, ela vai falando mais características, mas eu quero ler outros textos aqui, interessantes. A palavra do Senhor diz que também vai surgir zombadores e escarnecedores. Leia comigo em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 3. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 3. Olha o que é que a palavra do Senhor diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão, aí foi que eu botei tá? Deixa eu tirar para dizer que eu acrescentei, né? O que houve com a promessa da vinda? Vai ter gente que vai fazer igual a esposa de Jó. Cadê o teu Deus? Tu passou esses anos todos orando, servindo, passou esse tempo todo socado dentro da igreja. Eu ouvi tanto isso, meu Deus. Meu pai dizia tanto: socado dentro dessa igreja. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde os antepassados que morreram, tudo ainda continua desde o princípio da criação. E ele não voltou. Desde pequenininho que eu escuto que Jesus vai voltar, Jesus não volta. Ei,
existirão nos últimos dias zombadores, dizendo: cadê o teu Deus? Cadê esse Jesus que disse que vinha buscar? Então, olhe para quem está do seu lado e diga assim: prepare, porque nos últimos dias vai ter pessoas que vão te questionar por todos os anos que você viveu pela fé. Eles vão te questionar, zombando de você. A palavra diz no versículo 5: pois deliberadamente ele se esquece de que pela palavra de Deus os céus já existiam há muito tempo, de que a terra foi formada da água pela água. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se apegue à palavra. Não dê ouvidos aos zombadores, daqueles que vão duvidar da sua fé. 2 Pedro, no capítulo 3, coloca o versículo 8 para mim, Carol. Diz assim: amados, olha para quem está do lado assim: amado, não se esqueça disso. Aí eu digo assim, né? Abençoado, né? Para não dizer outra coisa, né? Olha para essa pessoa e diga assim: amadinho, não se esqueça disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus não voltou ainda? É isso que é o significado desse versículo aí, se você não entendeu. Para você entender agora, né? Que tem gente que a gente tem que explicar direitinho, né? Jesus ainda não voltou, não cumpriu com a promessa, porque Deus está tendo paciência comigo e com você. Oh glória! Deus está tendo paciência comigo e com você. Olhe para essa pessoa e diga assim: haja paciência, né? Aí tem gente aqui que lembrou de uns que deixaram em casa. Misericórdia, haja paciência ali, né? Deixa eu dizer, Deus está sendo paciente. Não mandou Jesus ainda para cumprir com a promessa, porque está sendo paciente para que todos, a Bíblia diz, todos, esse é o desejo do coração de Deus, que todos cheguem ao arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há, queridos, a noiva subindo para se encontrar com o noivo. Sem arrependimento. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 3, agora nós vamos para o versículo 1. Amados, diga comigo: amados. Eu acho interessante a Bíblia, né? Se fosse eu escrevendo, eu dizia assim: pelo abestado, acorda para Jesus. Eu dizia assim, eu não vou mentir. Mas olha o tratar de Deus conosco. A gente errando, falhando, se desmantelando nas capoeiras, né? E aí ele ainda diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Aí olha aí, já mandou outra carta. Diz aí, outra carta, rapaz. Quantas cartinhas você tem que receber? Quem aqui é daquela época, daquelas cartas, como é que de goma, é? Carta de goma? De seda, quem é? Revele-se, revelem-se. Muito bem, Edneide, glória a Deus, amém. Tem gente que é justa aqui. E aí o povo, né, escrevia umas cartinhas, mais uma carta chegando. Escute. Em ambas
procuro despertar-lhes a memória para que, como uma mente íntegra, recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Já foi pregado, está sendo pregado, e tem gente que não coloca em prática. Haja paciência. Olha aí para essa pessoa e diz assim: haja paciência contigo. Acorda, abençoado. Deu vontade agora de mandar você dar uma cotovelada assim, ó. Dê uma cotovelada aí, dê assim, ó. Acorda. Eu já vi aqui na igreja, em algumas pregações, a palavra saindo do altar, e algumas esposas bem assim, ó. E ela fica com a cara dura assim, bem. E eu só vejo. Ei, queridos, o Espírito Santo está dando um cutucão em você hoje. É o cutucão do Espírito. Acorda, igreja, nós precisamos nos despertar, estarmos preparados para o que vai e o que já está acontecendo. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tem mais. Nós vamos falar sobre depois do princípio das dores, que nós estamos iniciando esse tempo. Virá às bodas do Cordeiro o arrebatamento. Quem quer subir com Ele? Ei, quem quer subir com Ele? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, agora já é irmão, não é mais amado. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. E quando ele fala ignorantes, ele não está dizendo daquele povo que é mordido, não. Ignorantes é quem não tem sabedoria, é quem não alcança sabedoria. E ele diz: olha, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E quando ele está falando aqui sobre os que dormem, ele está se referindo às pessoas que um dia aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e morreram. E eu quero fazer um exemplo aqui. Digamos que eu morra antes do arrebatamento. Aceitei a Jesus, caminhei com Jesus, caminhei uma vida de salvação, alinhada com a palavra, obedeci ao chamado, agradei, me preparei, só que aí eu morri lá na tragédia do Rio Grande do Sul, né? Morri. Aí deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz para esses que morrem com o Senhor, eles dormem. Dormem, para mim fala sobre descanso. O apóstolo Paulo diz que a morte para ele é lucro. A ótica de Paulo é uma ótica bíblica, porque quando ele diz que esses que dormem, esses que descansam, eles estão esperando o noivo vir buscar. E eu falei esses dias para Deus, eu ministrei até isso hoje pela manhã no culto. Eu disse: gente, esses dias eu falei para Deus: Senhor, se eu morrer daqui para lá, eu vou morrer feliz. Se eu morrer do jeito que eu estou hoje, né, alinhado com a palavra de Deus, vivendo alegremente com o Senhor, eu vou descansar, e vocês vão ficar aqui, viu? E aí, queridos, eu comecei a olhar com a expectativa do apóstolo Paulo. Se eu morrer vai ser lucro. Não é que eu estou querendo pegar o beco e deixar vocês aí, não é isso.
Mas o que eu estou falando para você é que quando nós estamos em Cristo, a morte que Ele venceu, ela não nos vencerá. E o apóstolo Paulo continua falando, ele diz: para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem são os que não têm esperança? Aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esses não têm esperança. Mas os que dormem, sim, esses terão acesso ao que eu espero que eu e você tenhamos no arrebatamento, nas bodas do Cordeiro. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com Ele aqueles que nele dormiram. Ei, você entendeu? A Bíblia está dizendo que eu que estou dormindo, para você entender, vocês que estão aqui na terra, eu estou dormindo, né? A Bíblia diz que se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com Ele aqueles que nele dormiam. Aí eu vou vir com Jesus, buscar o restante da noiva. Sabe o que é que vai acontecer? Passa aí, Carol. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, o que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, nós é vocês, tá? Presta atenção que isso aqui agora é para vocês. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que vocês, os que estivermos vivos, os que ficarem até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que é que vai acontecer? Deixa eu dizer uma coisa: se eu for enterrado lá no anjo da guarda, antes de você ser arrebatado, eu vou surgir junto com os que dormem. A Bíblia diz que a terra vai cuspir os mortos. Aí eu vou aparecer, adorando a Jesus do jeito que eu faço. Só que não vai ter tempo para isso, queridos, porque vai ser no piscar de olhos que nós subiremos com Ele. Aqueles que dormiram, aqueles que dormem, eles primeiro surgirão. A terra vai cuspir, o mar vai cuspir os mortos. E sabe o que vai acontecer, queridos? Aí sim, depois todo mundo vai subir. Você que estava aqui esperando o noivo, vai subir com a gente também. E eu falei assim para o Senhor: meu Deus, se eu morrer, eu vou ter o privilégio de sair da terra. Eu imagino, gente, eu não sei se quando vocês lerem a Bíblia, se vocês imaginam isso, mas eu imaginei o evento. E aí eu sempre falo: imagina Braulio e Clarissa me vendo, porque eles moram ali lá no vizinho ao anjo da guarda. Se der uma inundação, só vai ter osso na casa deles. Eu fico preocupado, né? E aí, queridos, eles vão ter o privilégio, mas eu vou dizer uma coisa: vai ser tão rápido que não vai nem ter tempo da gente se falar. Eu espero que eles estejam subindo no arrebatamento junto com o noivo. Ei, queridos, o noivo vai vir nas nuvens para buscar a igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus? Versículo 17 diz: depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Faça assim comigo, ó, nós vamos voar. Vai ser tudo uma andorinha de Jesus subindo nos ares. Minha gente, eu não sei vocês, mas eu imagino esse fenômeno. Então, queridos, quando Jesus disse que no princípio das dores nós não poderíamos ter medo, Ele disse em outras versões: não vos assusteis. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. A minha esperança está em dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então, queridos, não se apegue à dor, ao caos, à tragédia, mas se apegue a essa convicção de que nós subiremos com eles. Aleluia. Versículo 18: portanto,
consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ei, sabe qual é a nossa missão? Quando a gente vê algum dos nossos irmãos perecendo por causa das más notícias, no princípio das dores, nos sinais do fim, ei, olhe para ele, seja ousado e diga assim, console, diga, epa, não tenha medo, não se esqueça que o noivo está vindo nos buscar. Console, fale, pregue em tempo e fora de tempo. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1, não se preocupe que eu estou chegando ao fim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, Caroline. Irmãos, diga comigo, irmãos. O negócio está estreitando, de amado para irmão. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Versículo 3: quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Virá, queridos, a grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de terror. Se você faz escola de fundamentos no nível 3, nós vamos explicar com mais detalhes sobre escatologia, sobre esse processo da grande tribulação. Amém? Para a gente entender um pouco melhor os detalhes. Aleluia. Coloca para mim aí, Carol. Marcos capítulo 13, versículo 24. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e com grande glória. Eu posso ouvir um glória a Deus, porque Ele virá e Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Sinais. Prestem atenção nos sinais. Jesus está voltando. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27, o autor de Hebreus, ele vai dizer: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que se arrependeram. Ei, queridos, na segunda vinda de Jesus Cristo, Ele apenas vem buscar os que se arrependeram. O tempo de se arrepender é agora, porque quando Ele vir pela segunda vez, não tem mais tempo para se arrepender. Ele virá como um justo juiz para buscar os seus eleitos. Amém? Eu queria que todos olhassem para mim. Como é que você está se sentindo ao ouvir tudo isso? Eu estou lendo a palavra de Deus. Não tem nada aqui que foi escrito por mim. O meu caderno só tem versículos. Eu apenas estou lendo a palavra de Deus. Tudo foi escrito por inspiração do seu Espírito.
Jesus está voltando, igreja. E nós precisamos estar despertados para essa verdade. Apocalipse 1, no versículo 7 diz: eis que ele vem entre as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, até mesmo seus inimigos, que os feriram, aqueles que não creram, eles virão, todo olho verá Jesus descendo nas nuvens, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém, que diz, assim seja. Ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí João fala, João, esse discípulo que teve a revelação do Apocalipse, ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Ei, diga, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Ele está falando bonança? Ele está falando o quê? Sofrimento. Você está preparado para sofrer? Eita, eu fui para aquela igreja e aí o pastor disse que eu tenho que sofrer, então quer dizer que agora é só sofrência, né? No reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Você pode aplaudir o Cordeiro de Deus. Apocalipse 22 para encerrar, e eu quero que você fique de pé. Apocalipse 22, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo, que sou eu e você, santificar-se. Eis que venho em breve. Olhe para que está do seu lado, diga: eis que venho sem demora. Jesus está dizendo: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ei, Lânia, Jesus vai retribuir com tudo que você fez. Edson, Jesus vai retribuir tudo que você fez aqui na terra por amor a Ele. Ei, Álvaro, Jesus vai retribuir com tudo que você fez aqui na terra. Kátia, Jesus vai retribuir tudo o que você fez conforme aqui na terra. Ele recompensará os santos, Ele recompensará os seus. E Ele diz mais uma vez: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que crê, aplauda o Cordeiro de Deus. Aleluia! É sobre Jesus. Ele está voltando e Ele vem buscar a noiva. Aleluia! Queridos, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. A ceia